que vai começar. A senhora Tela Desma, seja bem-vinda, nomeada para o Prémio Sakharov 2015, e a sua delegação que está aqui da Venezuela, que tem estado a acompanhar de perto este debate que se prende com a situação na Venezuela. Welcome. Sejam bem-vindos. Și acum am să rog din nou pe domnul ministru Kunders să ia cuvântul. Mais uma vez devolvo a palavra ao Sr. Ministro Kunders. Em nome da alta representante. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado. E também daria as boas-vindas à delegação da Venezuela que está na tribuna. Agradeço a inclusão da Venezuela nesta nossa ordem de trabalhos. Depois de 2 meses, depois das eleições de dezembro, chegou a altura de debater o impacto, ou a falta de impacto, destes resultados significativos das eleições quanto ao caminho político assumido por este país importante numa situação muito difícil. Primeiro, agradeço ao Parlamento por ter olhado de perto para a situação preocupante dos últimos 2 anos. 43 pessoas morreram durante as manifestações violentas de fevereiro e março de 2014. As resoluções aprovadas por 3 vezes manifestaram claramente esta convicção. A crise atual só pode ser ultrapassada se houver um diálogo pacífico, construtivo, pleno respeito dos direitos humanos e respeitando também a Constituição Nacional. Nas eleições de dezembro, a participação foi maciça e uma grande maioria do povo venezuelano atribuiu um mandato claro ao Parlamento do país para tomar decisões políticas para encontrar respostas às dificuldades nacionais. O povo venezuelano está a sofrer situações de violência, falta de segurança. Caracas é uma das capitais com a maior percentagem de assassinatos, sequestros, ataques violentos. Há faltas de bens essenciais, alimentos, medicamentos e cuidados médicos. Através de um voto claro e pacífico, em dezembro, os venezuelanos pediram uma resposta política a estas dificuldades. Todos os intervenientes, todas as instituições têm que respeitar este voto democrático para a Assembleia Nacional e também atribuir a legitimidade ao governo atual. Chegou a altura de trabalhar em conjunto, encontrar soluções viáveis para estas dificuldades. Os confrontos ideológicos ou os impasses institucionais não acarretam soluções. Não há tempo a perder. Do ponto de vista das manobras políticas, por exemplo, os recursos financeiros estão a escassear, o preço do petróleo não irá recuperar tão cedo e há falta de alimentos, dia após dia. As iniciativas quanto a um diálogo económico e político e as soluções para reagir à situação dramática de 2014 das vítimas foram propostas apresentadas pelo Governo. Só serão viáveis se houver um verdadeiro espírito de abertura para serem encontradas novas soluções. Para tal, precisamos de refletir claramente sobre aquilo que fracassou. Não se esqueçam também a dificuldade de muitos manifestantes que estão detidos ou foram condenados em julgamentos dúbios. Leopoldo López, uma das vítimas mais destacadas, e para proteger estas vítimas e aqueles acusados de cometer atos de violência durante as manifestações devem ser alvo de um processo justo e célere. Todas estas questões formam um puzzle muito complexo. E estas iniciativas devem ser vistas como oportunidades de ambas as partes, tanto o braço legislativo como o braço executivo, em plena conformidade com as disposições da Constituição Nacional. É esta Constituição que garante um quadro legal, pacífico, para que a Venezuela possa ser verdadeiramente uma democracia. Daqueles da nossa parte que pensam que outras estruturas, outros métodos não constitucionais, penso que devem assumir as suas responsabilidades. Que fique claro, se mantiver a ausência de um diálogo, há um risco de mais manifestações nas ruas, confrontos violentos, que poderão desencadear noutras situações. Sabemos que a sociedade está dividida. É incontornável. Existe um historial. Ambas as partes devem aceitar que a outra parte tem um papel. Nenhuma das partes envolvidas, isoladamente, pode resolver os problemas. É esta a mensagem que a Europa tem transmitido aos nossos amigos venezuelanos. O diálogo e o compromisso são os únicos caminhos.
A União Europeia, os seus Estados-membros, têm vindo a trabalhar em Bruxelas e Caracas para transmitir esta mensagem. E nós aderimos a este número crescente de organizações regionais, países parceiros, que expressaram estas mesmas preocupações. Deve haver diálogo nacional. A Europa tem preocupações legítimas. Há mais de 500 mil cidadãos da UE que vivem no país. Os investidores também estão preocupados. A União Europeia está preocupada com a estabilidade na região e o impacto negativo de um agravamento da situação na região, no seu todo. Há fortes laços entre a União Europeia e a Venezuela na região. O comércio, a segurança, o combate ao tráfico de estupefacientes são passos essenciais. Também devemos reforçar a cooperação com a Venezuela. Sabemos que muitos venezuelanos olham para a União Europeia como um bom amigo, que permite também garantir o respeito pela Constituição e garantir o crescimento económico. Foram estas as ofertas, foram estes os temas que foram discutidos, tanto em Bruxelas como em Caracas. Eu também preferi mensagens destas, em algumas das minhas declarações públicas. Agradeço o apoio que foi manifestado pelo Parlamento Europeu, do ponto de vista das minhas posições. Muito obrigado pela vossa atenção.